Calculemos o limite da expressão x mais 1 sobre raiz de x² menos 5 quando x tende ao infinito. Neste caso, a primeira tentativa que devemos fazer é substituir o valor de x pelo valor da tendência para verificar se nós chegamos ou não a uma indeterminação. Neste caso, se x for tender ao infinito, temos aqui infinito mais 1, a parte de cima tende ao infinito. Se substituirmos esse x por infinito, temos aqui infinito ao quadrado menos 5, então a parte de baixo também tende ao infinito. Neste caso, teremos infinito sobre infinito, que é uma indeterminação. Se temos uma indeterminação, não podemos substituir por x o valor da tendência. Logo, precisaremos encontrar uma expressão de tal forma que, ao substituir o valor, não caiamos numa indeterminação. Vamos procurar, então, uma expressão equivalente a essa que não produza uma indeterminação. Além disso, temos que verificar que, nesse caso, nós não estamos diante de uma função ou de um polinômio, de uma função racional, ou seja, um quociente de um polinômio sobre um polinômio. Se não temos aqui uma função racional, nós não podemos utilizar o que estudamos nas aulas anteriores. Entretanto, podemos obter uma expressão equivalente que caiamos numa função racional. Antes de fazer isso, vamos estudar algumas equivalências que podem ser aplicadas neste caso. Veja essa expressão, raiz quadrada de x² sobre raiz de x. Se eu calcular raiz quadrada de x², eu terei como resultado x. Então, essa expressão é equivalente a x sobre raiz de x. Pensando de maneira inversa, nós temos que x sobre raiz de x é equivalente a x, raiz de x² sobre x. Então, se eu tenho essa expressão, x sobre raiz de x, eu posso reescrevê-la por algo equivalente, desta forma, que por sua vez é equivalente a raiz de x² sobre x. Em suma, x sobre raiz de x corresponde à raiz quadrada de x² sobre x. Esta ideia é muito importante porque nós vamos utilizá-la para reescrever essa expressão numa expressão equivalente, de tal forma que eu possa utilizar o que estudamos no limite de função racional. Vejamos. Temos aqui essa expressão que corresponde a esta expressão, ou seja, eu reescrevo x mais 1 como raiz quadrada de x mais 1 ao quadrado. Se eu cancelar esse expoente com essa raiz, eu volto nessa expressão. Essa expressão toda eu posso reescrevê-la como raiz quadrada de x mais 1 ao quadrado sobre x² menos 5. Portanto, o limite de x mais 1 sobre raiz de x² menos 5 corresponde ao limite de raiz quadrada de x mais 1 ao quadrado sobre x² menos 5. Agora temos que calcular este limite. O que precisamos verificar é se o limite da raiz corresponde à raiz do limite. Ou seja, será que nós podemos aplicar esta propriedade que diz que o limite da raiz de uma função, quando x tende a A, corresponde à raiz do limite da função? Bom, isso é verdade quando n pertence aos números naturais diferentes de zero, ou seja, quando n é um número inteiro positivo, e também quando este n for par, a gente precisa supor que a função é positiva. Por quê? Porque se o n é par e a função for negativa, nós não teremos solução no conjunto dos números reais. Por exemplo, se aqui eu tenho raiz quadrada de um número menos 5, esse raiz quadrada de menos 5 não pertence aos números reais. Logo, não tem solução nos números reais. Então, esta propriedade
está valendo porque nós estamos supondo que está ocorrendo essa situação aqui. N pertence aos números inteiros positivos, N é par, e se N é par, essa função aqui eu estou supondo como positiva. Vejamos se esta propriedade pode ser aplicada nesta situação. Então, primeira questão. N é o índice da raiz. O índice aqui é 2. Logo, está satisfeita essa condição. N é um número inteiro positivo. Vejamos se esta função é positiva. Bom, se x tende ao infinito, nós temos aqui infinito mais 1 elevado ao quadrado. Todo número elevado ao quadrado é positivo. Então, a parte de cima é positiva. No denominador, nós temos aqui um infinito menos 5. Infinito ao quadrado menos 5. Ora, infinito ao quadrado menos 5 também é um valor positivo. Logo, nós temos aqui um valor positivo sobre um valor positivo. Então, esta função é positiva. Logo, estão satisfeitas essas duas condições da propriedade. Podemos aplicá-la, portanto. Então, aplicando a propriedade, temos que o limite desta raiz corresponde à raiz do limite. Se eu desenvolver este produto notável, nós temos a seguinte expressão. Raiz do limite de x² mais 2x mais 1 sobre x² menos 5. Caímos agora numa função racional. E o limite de funções racionais já estudamos. Já sabemos que quando o polinômio do numerador é do mesmo índice que o polinômio do denominador, ou seja, não do mesmo índice, mas do mesmo grau. Então, aqui temos que o polinômio do numerador de grau 2, o polinômio do denominador também é de grau 2, os dois polinômios são do mesmo grau. Quando isso acontecer, a solução do limite é a divisão dos coeficientes do xn, que no caso aqui é coeficiente 1 e aqui coeficiente 1. Logo, o limite desta função racional é 1 sobre 1. Teremos raiz de 1 sobre 1, que corresponde à raiz de 1. Raiz de 1 é 1. Portanto, o limite de x mais 1 sobre raiz de x² menos 1, quando x tende ao infinito positivo, é o número 1.